especial para vocês, enviado pelo Gevaer, um dos maiores ufólogos do mundo. Obrigada, Gevaer, aí pelo vídeo, pelo carinho com a gente. Vamos lá? Vamos assistir o recado do Gevaer para a gente. Bom dia a todos. Essa apresentação vai ser transmitida no evento Cosmos 2019. O Gênero, que esteve conosco esses dias, pediu para que eu fizesse uma apresentação. Eu quero dizer, ao lado da Biotec, que o evento dessa turma, do qual eu participei quase todos os 17 anos, é sempre um show, um espetáculo. Lamentavelmente, dessa vez eu não poderei participar, porque eu vou estar no congresso da Power Phone Network nos Estados Unidos, um compromisso que eu já havia assumido antes. Tá? Mas eu mando esse abraço para todos vocês e não percam o Cosmos. Tá? E aqui está do meu lado a Vanted, que é um grande achado da ufologia brasileira, e estará aí com vocês. Assistam um pouquinho da palestra dela para vocês terem uma ideia do que vocês vão ter aí em a nossa querida Araçatuba, a nossa querida Birigui. Abraço a todos com vocês. Vanted, que acaba de lançar isso aqui, ó. Que acaba de lançar isso aqui sobre o que ela vai falar. Espetáculo livro dela. Vamos! Valeu, Gevaer. E é agora. Escritora, estudiosa e pesquisadora do tema Anunnaki, recentemente publicou o livro Anunnaki, a Era dos Deuses. Com vocês, Vanted. Boa noite. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Gevaer. Gevaer que me meteu nessa fria. Obrigada, Jenner, pela acolhida carinhosa, Dona Rosa, que me acolheu aqui em Araçatuba, nos primeiros dias, ao pessoal do SESC, que me cobriram de atenções. Eu sou muito grata a todos vocês. E, lógico, a vocês que vieram ver essa palestra, que é, no mínimo, intrigante. Anunnaki, a verdadeira história da humanidade. Por que será, né, que eu dei esse título? Bem, não há nada no tema sobre os Anunnaki que não seja polêmico. É do início ao fim, bem polêmico. E com certeza muitos vão voltar para casa e viajar, pensar muito sobre isso. Para começar, eu gostaria de perguntar, de forma geral, quantos aqui já conheciam o tema Anunnaki? Por favor, levanta a mão. Certo, a maioria da plateia presente. Muito bem. E quantos desses que já conheciam o tema, o conheciam através da obra de Zeharia Sitchin? Já leu o 12º Planeta, o livro perdido de Enki? Muito poucas pessoas. Eu esqueci uma coisinha. Muito bem. É assim mesmo, eu sou bem distraída. Não tem como eu falar de Anunnaki sem antes falar do pai da teoria. Porque muita gente conhece o tema, mas da internet, e acaba se defrontando com muita desinformação sobre isso. Muita. Mas é muita mesmo. Então vamos lá. Zeharia Sitchin. Russo, na verdade nascido no território que hoje é a Ucrânia. Veio com seus pais, imigrou com seus pais para a Palestina, na época em que era governada pelo governo britânico. Desde muito cedo, ele participou de escavações arqueológicas no território. Ele já tinha bastante contato com isso. E
após um pequeno enfrentamento com o seu professor, onde se questionava o capítulo 6 do Gênesis, e onde a gente encontra aquela frase já bem batida que a gente conhece, quando os filhos dos homens viram que as filhas... quando os filhos dos deuses viram que as filhas dos homens eram belas, escolheram muitas entre elas para se casar e tal. Esses eram os Nefilim. Que era traduzido até bem pouco tempo atrás na Bíblia como gigantes. Bem, o Sitchin questionou o professor dizendo que Nefilim não significava gigante. E hoje realmente se sabe que a palavra gigante em hebraico é Anak, e no plural Anakim. Muito bem, tudo bem. Não que os Nefilins não sejam gigantes. Isso é outra história. Mas o Sitchin disse, na verdade, Nefilim significa senhores do Shem. E o que seria senhores do Shem? Antes de vir a resposta, o professor disse, a Bíblia não é para ser questionada, é para ser aceita pela fé. Se está escrito assim, que eram gigantes, acabou o assunto. Bom, para ele, isso foi o início de uma longa busca pela verdade, pela verdadeira natureza do que estava escrito ali, do que estava contido nos textos. E nessa época, a Bíblia hebraica já tinha passado por diversas metamorfoses textuais. Ele já tinha acesso, até então, à versão massorética, que se iniciou lá atrás, Idade Média, perseguição, briga entre os cristãos e os muçulmanos, as cruzadas, e os judeus, para não entrarem no meio do rolo e não serem aniquilados, resolveram fazer algumas mudancinhas que agradava tanto um lado quanto o outro. E então se firmou o monoteísmo e tal, e Yahvé se tornou o Deus único, etc, etc, etc e tal. Tudo aquilo que a gente já sabe. Bom, depois eu falo sobre os senhores do Shem. Apenas o detalhe que o verdadeiro significado que Sitchin descobriu é que senhores do Shem, Shem, que vem do sumério Shamu, que é a união de duas palavras, Shumu. Shu, que serve para ir longe. Mu, veículo. Com o tempo, essa palavra se tornou um sinônimo para uma pessoa importante. No caso, um deus sumério. Shumu, aquilo que serve para ir longe. Então, quando viam uma espaçonave estacionada, falavam, Shumu. E isso passou a ser um significado que é como se a gente comparasse alguém pelo que ela tem e não pelo que ela é, né? Digamos, a pessoa tem uma Mercedes. Aquele cara que tem a Mercedes. Mais ou menos isso. Shumu passou para o acadiano Sham e passou para o hebraico Shem. E na Bíblia, com as traduções, com as velhas interpretações, acabou se tornando pessoas de renome. Muito bem, vamos passar para o próximo passo. Então, senhores do Shem não significa gigantes. Nefilim é isso. Adão e Eva, o mito da criação. Outra pergunta.
Quantos aqui foram criados num lar de base religiosa, cristã, católica, evangélica, espírita? Quantos? A maioria. Uma menor parte, talvez, de religiões advindas da África, como Candomblé, Umbanda. Outros seguem a linha espiritualista, mesmo assim com o fundamento cristão. Outros seguem o budismo, o hinduísmo, etc, etc, etc. Mas a maior parte de nós cresceu num lar, mesmo os ateus que hoje não acreditam em nada, provavelmente em sua base familiar, teve uma educação religiosa de alguma religião de raiz abraâmica. E o que nós aprendemos nos textos bíblicos? Que Deus formou o homem do barro. Isso está no judaísmo, isso está no cristianismo e isso está no islamismo. A base é a mesma. Deus criou o homem do barro. Isso foi o que a gente aprendeu. É óbvio que a gente tem a impressão, lendo todas aquelas lindas palavras alegóricas, cheias de poesia, que tudo não passa de um mito para explicar algo mais complexo. Essa é a impressão que a gente tem quando a gente lê o Gênesis bíblico. Mitologia. Uma historinha bonitinha, floreada, aliás, bastante interessante de se ler, mas que provavelmente não passa de um mito. Muito bem. Nós também crescemos e estudamos, aprendemos nas escolas que viemos e evoluímos de um ancestral em comum com o macaco. Não é isso? Teoria de Darwin. Então, o que ele propunha? Que nós fomos evoluindo. Vamos usar o laser aqui, vamos ver se dá certo. Fomos evoluindo, 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 evoluindo. Homo erectus. Um ser bem próximo de algo bem semelhante ao que nós nos tornaríamos no futuro, conforme a evolução das espécies. Desculpa. O interessante é que quando ele lançou a teoria dele em 1859, em plena era vitoriana, onde se falar de criação sem intervenção divina era blasfêmia, nesse primeiro livro ele evitou falar a palavra evolução. Justamente por esse problema, para evitar problemas. E o cara realmente só não foi para as fogueiras porque teve muita sorte, já tinha passado a era das fogueiras. Senão, ele tinha entrado no pacote também. Mas ele foi apedrejado de todos os lados, pela igreja, até pelos colegas acadêmicos, fizeram caricatura dele de macaco. Né? A revista Hornet fez uma bela caricatura de Darwin como um macaquinho. Não escapou disso. Mas, enfim, levou bastante tempo para a teoria ser aceita. No entanto, hoje, a maior parte de nós aceita isso como lógico para a nossa origem. Faz mais sentido do que acreditar que viemos do barro, que Deus criou a gente moldando do barro. Muito bem, é lógico realmente. Mas a gente tem um probleminha com a teoria de Darwin. Nunca ficou explicado o salto que a humanidade deu, passando direto do Homo erectus para o Neandertal, sem deixar vestígios de ossadas intermediárias entre um e outro, e nem do Neandertal para o Cro-Magnon, deixando vestígios
de intermediárias, né? De ossadas intermediárias entre um e outro. Então, há um salto, o tal do elo perdido. Pronto. O tal do elo perdido. Não há ossadas entre um e outro, nem entre outro e o outro para frente. Já entre o Cro-Magnon e o homem moderno, há ossadas intermediárias, tudo bem. Aí nós temos. Mas para trás não. Então, como é que se explica isso? Tem algo que não pode ser explicado pela ciência, nesse salto evolutivo que o homem deu. O interessante é que todos esses gêneros, Homo erectus, Neandertal e Cro-Magnon, conviveram no mesmo período, até 40 mil anos atrás, mais ou menos, e um não anulou o outro. Todos existiam. Mas se a gente evoluiu, o que o Homo erectus estava fazendo lá quando o Neandertal surgiu? E mesma coisa, o Neandertal, quando o Cro-Magnon surgiu. O Homo erectus já perambulava pela Terra há coisa de 3, 4 milhões de anos. Hoje já se fala em 8 milhões de anos. Já andava por aí. 8 milhões de anos. Enquanto que o Neandertal surgiu há coisa de 200 mil anos, 300 mil anos, não se sabe ao certo tempo. Existem criaturas no mesmo período evolucionário que o Neandertal, heidelbergensis, denisovano, mais ou menos com as mesmas características do estágio evolucionário, porém continuam deslocadas no ritmo evolucionário. Por quê? Porque se nós tivéssemos realmente seguido uma linha lógica de evolução, nós não estaríamos no estágio do homem moderno. Nós estaríamos lá atrás, no Homo erectus, ainda. Se fosse seguir um ritmo evolucionário, como Darwin propõe, como a ciência já entende hoje, o Neandertal deveria aparecer há 2, 3 milhões de anos lá na frente. E não agora, não há 200, 300 mil anos atrás. Foi um salto gigantesco e inexplicável. A ciência não explica isso. Além de não ter as ossadas intermediárias. E tem mais um agravante. Nesse período que surgiu o Neandertal, arqueologicamente falando, estudos de hoje indicam que houve uma mudança súbita na cadeia do DNA. Então já não é só uma questão de ossadas intermediárias. A ciência também indica, os estudos genéticos indicam que houve uma mudança súbita e ninguém sabe explicar o porquê e como. Não há explicação para esse salto, para essa mudança no DNA, quando surgiu o Neandertal. Não tem. Não tem. Enfim. Muito bem. Se a teoria de Darwin faz sentido, mas só até um certo ponto, e se o Gênesis bíblico nos parece mitologia, histórias da carochinha, o que mais a gente poderia buscar para tentar entender esse salto evolutivo do homem, da humanidade? Talvez a teoria do astronauta antigo? É uma boa teoria, por que não?
embora alguns considerem que seja besteira, quem investiga seriamente esse assunto vê muita conexão com um possível contato extraterrestre no passado da Terra e da humanidade que interferiu em absolutamente tudo. O fato é que nós passamos de criaturas peludinhas, fedidinhas, coletoras de frutos ao chão, matadoras de bicho a pau, que bebiam água em poças d'água, que corriam junto com os outros animais. Na verdade, era bem divertido, eu acho. Mas passamos dessa fase, repentinamente, num salto gigantesco para criaturas mais graciosas, construtores de cidades, juízes, filósofos, artistas, soldados, professores, filósofos, astrônomos, sim, astrônomos. Como? Como? No livro 12º Planeta, de Zeharia Sitchin, ele cita uma frase que os sumérios costumavam dizer: tudo que nós sabemos, tudo que fazemos de belo, os deuses nos ensinaram. E quem será que eram esses deuses? Nós temos muitas evidências de todos os tipos que tivemos uma presença marcante aqui no planeta, de seres que não eram daqui. Porque todas as lendas falam de deuses que vieram do céu e criaram a humanidade. Todas as mitologias do mundo inteiro falam. Qualquer uma delas fala a mesma coisa. Trocam-se os nomes, mudam-se alguns detalhes, mas o miolo da narrativa é sempre o mesmo. Deuses desceram da terra e criaram a humanidade. Muito bem. Por volta de 1840, arqueólogos ingleses e franceses fizeram descobertas incríveis na cidade de Nínive, a bíblica Nínive, aquela de Jonas e a baleia, arqueologicamente comprovada que existiu. Então, peraí, a Bíblia não está contando histórias da carochinha. Nós temos evidências arqueológicas que vão comprovando e vão juntando as peças. Aqui é uma reconstrução artística, obviamente, da cidade, do que foi Nínive um dia, a partir dos relatos de Henry Layard, o arqueólogo que, como muito jovem, descobriu as ruínas dessa cidade. E entre templos, palácios, estátuas, joias maravilhosas, etc, 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 coisas incríveis. Ele descobriu também a Biblioteca Real de Assurbanipal II, onde encontraram 25.000 tabuletas de argila, todas em escrita cuneiforme, que são essas marquinhas aqui. 25.000 tabuletas. E algumas delas no original sumério. Com licença. Essas tabuletas relatavam de tudo. Tudo que vocês possam imaginar. Contratos comerciais,
contratos, documentos de casamento e divórcio, aulas de matemática, de música, partituras musicais, plantas de arquitetura, muita coisa. Tábuas astronômicas, geometria, tudo que vocês possam realmente imaginar. E tinha também a mitologia dos deuses, contando o dia a dia desses deuses mesopotâmicos. Bem, quando esses arqueólogos, lá em 1800 e bolinha, leram o conteúdo dessas tabuletas, principalmente esta aqui, ó, esse tijolão, conhecido como lista protodinástica 1 dos reis sumérios, que é só uma faixa ali que está dizendo desde o começo. Alulim de Eridu, 8 chars, equivalente a 30 mil anos. Um char é uma unidade matemática, equivalente a 3.600 anos. Então, você vai juntando 3.600 mais 3.600, 8 chars, 30 mil anos. Então, foi de 454 mil até o ano 388.800 antes do dilúvio. O cara reinou 30 mil anos. E vai descendo a lista e os números são absurdos. Até o último, Zinzudur ou Ziusudra, que é quem? O Noé sumério. O herói do dilúvio. Essas tabuletas já tinham todo o resumo, já tinham toda a história contida no Gênesis bíblico, que é apenas um resuminho do que essas tabuletas contêm. Toda a história que nós conhecemos e tratamos como mitologia já existia em tabuletas de argila de mais de 6.000 anos atrás. E é óbvio que eles acharam que era mitologia. Ninguém vive 30 mil anos. Ninguém vive 30 mil anos. É óbvio que é mitologia. Aí entra Zeharia Sitchin. O 12º planeta foi publicado em 1976. Depois de 30 anos de pesquisas intensas. Então, o Sitchin, Zeharia Sitchin, compilou todas essas traduções, todas as traduções que foram feitas desde 1840 até os anos 50, 60, onde ele já estava estudando intensamente esse assunto. Ele juntou todas as traduções possíveis e foi peneirando o que ele percebeu como mais coerente entre os textos. Muita gente que conhece, já ouviu falar de Zeharia Sitchin, diz que ele inventou, ele traduziu errado. Sitchin nunca traduziu nada, ele não precisou. Embora ele conseguisse, soubesse ler o sumério diretamente nas tabuletas de argila. Ele lia, entendia perfeitamente, e ele poderia traduzir se ele quisesse. Mas não precisou porque já tinha muitas traduções na época. Então ele escolheu, peneirou as traduções. Então ele selecionou os textos que tinham a ver com isso para juntar, fazer a teoria dele. Isso é normal. Quando, por exemplo, quando Assurbanipal II, lá atrás na Síria e tal, vocês já ouviram falar do épico de Gilgamesh? Alguém? Alguém já leu Gilgamesh? O rei que buscava a eternidade, a fonte da juventude. Então, havia diversas cópias desse épico, que na verdade é um poema, relatando a história do rei Gilgamesh, da cidade de Uruk.
que buscava a fonte da juventude. Ele queria viver para sempre. E havia diversas cópias. E cada cópia diminuía ou aumentava um pouquinho a história. Às vezes alterava completamente a história. Então, o que Assurbanipal Paulo II fez? Ele pediu que seus escribas fossem atrás de todas as cópias que eles achassem disponíveis em toda a Mesopotâmia. E que eles juntassem aquelas cópias que fossem mais coerentes o máximo possível com o original. E, se possível, trouxesse o original também. Aí esses escribas juntaram, pegaram a história que era mais coerente entre todas as alternativas, e essa cópia ficou na biblioteca real. Então, o que Sitchin fez? Fez isso. Peneirou todas as traduções, escolheu o que era mais coerente entre essas traduções, e a partir disso ele comparou com o hebraico, com o Gênesis hebraico. E foi ali que ele percebeu que o que esses antigos estudiosos percebiam nos textos mitologia, ele encontrou indícios muito fortes de serem uma história real. História de extraterrestres que vieram de um planeta dentro do nosso sistema solar em busca de ouro na Terra para consertar a atmosfera do planeta deles. Essa é a teoria. Há evidências disso nos textos. Se alguém leu o Enuma Elish, que é um conto cosmogônico babilônico, que é cópia de registros mais antigos, provavelmente sumérios, vai perceber que Enuma Elish quer dizer exatamente isso. É a primeira frase do texto. Quando nas alturas... E aí conta toda aquela história que a gente conhece no Gênesis bíblico. Versículo 1, 2. E Deus criou o céu, e Deus criou a terra, e que fez a luz e tal, até criar o homem. Essa história que nós conhecemos. Está lá no Enuma Elish também. Bom, Sitchin pôde perceber nesses textos alegóricos, que até então se acreditavam que era pura mitologia, uma evidência real desses deuses da antiguidade, dos quatro cantos do mundo, que na verdade podem ter sido astronautas de um outro planeta, que influenciaram toda a nossa civilização desde a sua base, em tudo. O planeta proposto por Sitchin é o famoso Nibiru, das fake news de internet, das notícias catastróficas, tendenciosas, né? O fim do mundo está chegando, Nibiru vai colidir com a Terra, etc. e tal. Tudo isso que, geralmente, quem ouve falar de Nibiru, é essa história que fica sabendo, né? Um planeta que está vindo aí, vai invadir o sistema solar e vai acabar com tudo. Bem, não é bem assim, tá? Nibiru é referido no Enuma Elish, mais conhecido como as 7 tábuas da criação, como Nibir, que significa travessia. Bom, existe um corpo celeste ali nos textos que não fica muito claro. Alguns estudiosos achavam que era Júpiter, outros achavam que era Marte. E Sitchin teve um insight, onde ele acordou no meio da noite assim, espera. E se de repente não é nem Marte, nem Júpiter, mas um outro planeta que passa entre os dois?
de vez em quando. Aí ele foi fundo nessa pesquisa. E encontrou essa evidência no Inumar Elish, Nibiru. Esse planeta é referido no início da história, que conta a batalha celestial entre Nibiru e Tiamat, como Marduk. Então esse é o nome babilônico do planeta. O que muita gente acha que é uma história de batalha de deuses mitológicos, é uma batalha cosmogônica, um choque de planetas. Então, Sitchin propõe que Nibiru faça parte do nosso sistema solar, porque há evidências disso nos textos. Há uma tabuleta K3558 que diz: o número dos corpos celestes de Mu, que significa sistema solar, é 12. Para os sumérios, haviam 12 corpos celestiais mais importantes para eles, para o contexto deles. Então, eles contavam o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, a Lua da Terra, Marte, temos o cinturão. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que não está aí porque foi rebaixado mesmo, né? Então, ele não está no mapa mais. Mas, segundo Sitchin, ele propunha que um dos planetas, dos corpos celestes contados, seria Plutão, que nos textos seria referido como Gaga. E depois de Plutão, Nibiru. Muito bem. Toda teoria tem pontas soltas. Toda teoria, toda tese. Pontas que precisam ser resolvidas. Não somente contestadas, mas resolvidas. Eu acho que está faltando um mapa aqui que eu não pus, mas tudo bem. Esse é o pictograma de Nibiru, que é uma cruz. A cruz é um dos símbolos mais antigos do mundo, bem antes do cristianismo, e que era o símbolo do planeta dos Sumérios. Radiante, cheio de magnetismo em volta, etc. e tal. E uma partezinha do texto, né, no Elish, já modernizado pelo Sitchin, né, dizia o seguinte: ele perscruta o escondido conhecimento, ele vê todos os quadrantes do universo, o grande planeta, a sua aparência, vermelho escuro, o mais radiante dos planetas ele é. Sitchin propõe que Nibiru seja uma anã marrom, que então, pela baixa luminosidade, calor do planeta, não possa ser ainda detectado pelos nossos telescópios. Há controvérsias, obviamente. Ou, então, pela posição onde ele se encontra, que ele viria do hemisfério sul, do céu do sul. Então, nós não temos esse campo de visão ainda para investigar no céu. Isso os astrônomos podem explicar melhor, eu não sou astrônomo. Eu apenas estudo a teoria de Sitchin, que eu acho 95% muito coerente. Bem, então nós temos aqui, eu fiz um desenho básico, tá? Não sou muito boa de desenho, não. Sistema solar, o Sol no centro, e Nibiru, que passaria aqui, ó, entre Júpiter e Marte, bem aonde está o cinturão de asteroides. Esse seria o caminho proposto para o hipotético planeta proposto por Sitchin. Certo? Já que não é nem Júpiter nem Marte, que o termo é travessia, Nibiru significa travessia, então esse planeta atravessaria o nosso sistema fazendo uma cruz? Formando uma cruz? São várias perguntas, né? Então ele teria uma órbita de 3.600 anos, elíptica e alongada, em torno do Sol, 3.600 anos, um char, né?
E, não, só para esclarecer uma pergunta que me fizeram, Nibiru não colide com a Terra na órbita que ele faz, na órbita proposta por Sitchin, certo? Ele passa sempre entre Júpiter e Marte. É lógico que ele pode empurrar umas pedrinhas, né? E o que seria esse cinturão na teoria de Sitchin? O cinturão de asteroides seria os restos mortais do planeta Tiamat, que é referido no Enuma Elish. O dragão Tiamat, que Marduk enfrentou. Marduk, o outro nome de Nibiru. Então, uma batalha celestial, 2 planetas se chocaram, um estraçalhou. E a metade dele formou o cinturão de asteroides, e a outra metade deu origem à nossa casa, a Terra. Foi jogada para aquele pedaço lá, onde hoje ela orbita. Se vocês lerem Gênesis revisitado, de Zecharia Sitchin, é maravilhoso. Ele explica muito bem toda a teoria dele nesse livro. O 12º planeta é a base da teoria dele. Indico para conhecer sobre o que se trata, entender bem a teoria. E Gênesis revisitado, ele explica exatamente essa teoria dos planetas. Tá? Muito bem. Até a gente entendeu o que esses deuses da antiguidade, esses deuses astronautas, e a gente lembra do Erich von Däniken, que quando lançou o livro dele em 68 foi um boom, né? Mexeu com a cabeça de todo mundo. Eu li esse livro aos 10 anos de idade. Quando eu achei esse livro na estante da minha mãe, eu devorei. E desde então eu tenho esse amor pela teoria dos astronautas antigos. E eu costumo dizer que o von Däniken fez as perguntas certas em 68. E em 76, Sitchin as respondeu genialmente. Ele apresentou uma teoria completa e praticamente irrefutável. Como sempre, repetindo, toda teoria tem pontas soltas que devem ser resolvidas. Mas, no máximo, na maior parte, é extremamente coerente. O que esses astronautas vieram fazer na Terra? Vieram em busca de ouro para consertar a atmosfera do planeta deles. E isso aconteceu há 450 mil anos atrás, como indica aquela tabuleta tijolão que eu mostrei para vocês. Se vocês somarem todos os tempos, todos os anos de governo, vai dar mais de 420 mil anos antes do dilúvio até aqui, até o momento de hoje. Então eles vieram há muito tempo atrás de ouro, chegaram aqui, era tudo cru, era tudo selvagem. Como diz a Bíblia, ainda não havia o homem para lavrar a terra, nem para o pastoreio. Nós não existíamos ainda. O tempo passou, eles minerando, escavando, e foram ficando doentes pela diferença de ciclo dos planetas. Porque enquanto Nibiru faz uma longa volta em torno do Sol, de 3.600 anos, bem devagarinho, nós, em 365 dias, fizemos uma volta. Então, o que acontece? Eles estavam se sentindo muito mal, estavam ficando doentes. Os ciclos de órbita muito diferentes. Imagine você mora aqui na Terra. Tem uma órbita de 365 dias e vai para um planeta que tem 35 dias. O que vai acontecer? Você vai passar muito mal. Você vai passar muito mal, com certeza. E outra, vai envelhecer bem rápido. Aí entra a questão do tempo e espaço. A teoria da relatividade. Então, isso estava acontecendo. Bom, uma equipe chegava, a outra saía. Quando uma equipe se exauria, a outra chegava para substituir.
mas não deu muito certo, não. Aconteceu uma rebelião, eles se revoltaram e disseram, a gente não vai mais pegar na picareta, pode arrumar outro, estamos indo embora. Bom, os líderes Anunnaki. E o que significa a palavra Anunnaki? Eu já disse hoje? Aqueles que do céu vieram para a terra. Os líderes Anunnaki, conhecidos na Bíblia como os Elohim, após longas discussões filosóficas, e percebendo que a tecnologia deles não era capaz de criar um androide capaz de selecionar o material embaixo da terra, eles tinham máquinas poderosas para cortar montanhas, escavar cidades direto na rocha, como se fosse uma impressora 3D. Mas, provavelmente, eles não tinham tecnologia para criar um androide que os substituísse na tarefa da mineração. Há controvérsias, mas é o que está escrito no texto. Eles acabaram resolvendo criar um trabalhador primitivo. Então, o que eles fizeram? Ningizida, Enki segurando o tubo de ensaio, e temos Nimar, a dama elevada, mais tarde conhecida como Ninhursag, e no colo dela, Adamo, que nos textos sumérios, babilônicos, tá? No Enuma Elish. Lembrando que a Babilônia também é parte da Suméria. A Suméria acabou, entrou a Babilônia, mas o território era o mesmo, ok? Por isso que às vezes eu falo nos textos sumérios, nos relevos. Aqui, Enuma Elish é babilônico, tá? Então esse é um selo cilíndrico. E está dizendo, está no nome dos caras e tal, os cientistas, os engenheiros genéticos que criaram o Homo sapiens. E é interessante que o texto diz que ela ergue o menino e diz, eu o criei, eu o fiz, minhas mãos o fizeram. Óbvio que antes de dar certo, eles criaram muitas quimeras. Então essas lendas de centauro, sereia, fauno, isso aí pode ser verdade. Minotauro, essas lendas podem ser verdade, sim. Porque dizem os textos que eles cometeram bizarrices, criaram monstruosidades. Vários seres com muitos problemas, até que uma hora eles acertaram e criaram o Homo sapiens. E deram o nome de Adamo para esse ser. E Adamo significa aquele que é como a argila da terra. Isso lhes remete a alguma coisa? Algo que vocês já leram antes? Muito bem. Eles pegaram esse ser primitivo, que segundo Sitchin, se encontrava na fase evolucionária do Homo erectus, né? Que a gente falou antes. Pegaram o Homo erectus, recolheram o material dele, e o material de um Anunnaki, o Enuma Elish, dá até o nome do cara, do tal Anunnaki. Misturaram o material dos dois. E pulamos para o Neandertal. Um ser robusto, próprio para o trabalho pesado, com habilidade para manejar instrumentos, ferramentas, entender e cumprir ordens, e embora a fala fosse arrastada por causa da posição da língua lá dentro, no maxilar,
eles conseguiam se comunicar muito bem. Ao contrário do que muita gente pensa que eles grunhiam, eles falavam, se comunicavam. Muito bem. Foram apresentados a todos os outros líderes Anunnaki, todo mundo veio para ver a criação. Oh, uau, deu certo. Que louco, que maravilhoso. E o primeiro casal foi tratado como filho. Mas os clones deles, houve várias clonagens desse primeiro casal. Primeiro fizeram Adamo e depois do material genético dele, da costela de Adão, fizeram Eva, né? Do próprio material genético dele, mexeram os cromossomos e fizeram Eva. E esse primeiro casal, esses primeiros que surgiram a partir desse primeiro casal, não conseguiam se reproduzir. Por serem híbridos, assim como acontece no caso do burro e da égua, a mula estéril. Então esse casal também era, e os clones também eram. Então existia a necessidade de clonagem o tempo todo. E sabe quem é que dava luz a eles? As deusas da criação. Várias Anunnaki, voluntárias, para gerar essa mistura genética dentro do próprio ventre delas. Assim como Ninhursag gerou Adamo. Após a mistura do material genético, foi inserido no ventre dela, para ela gerar Adamo. Então, Ninhursag é a mãe de deuses e de homens. É a grande mãe da humanidade. Bom, para evitar o processo de clonagem, foi feita uma nova inserção, uma nova... mexeram de novo no DNA e acrescentaram cromossomos nessas criaturas. Então, foi emprestado o cromossomo Y para o Adamo e o cromossomo X para Eva. E aí, assim, a partir disso, dessa soma de mais 2 cromossomos, eles conseguiram se multiplicar. E aí foi. Quando Enlil descobriu isso, quem que é Enlil? Enlil é o Senhor do Comando. Mais conhecido na Bíblia, depois, mais para frente, como Yahvé. Enquanto o engenheiro genético responsável por essa criação de Adamo, a serpente do paraíso, é o Senhor do conhecimento sumério, Enki. Quando Enki apresentou essa nova criatura que podia se multiplicar, e Enlil ficou sabendo, Enlil ficou louco da vida. Ele falou, você tem noção do que você fez? Essas criaturas vão se multiplicar, vão forrar a terra. Olha o nosso número e olha o deles. Isso é um perigo para a gente. O que ele fez? Ele não gostou nadinha disso. Expulsou todo mundo do paraíso, inclusive a serpente. Sai daqui, essa serpente! Para Enki. Foi isso que aconteceu. No Gênesis bíblico é bem resumido. Nos textos sumérios a história está lá bem completinha. O interessante é que o professor Wiscott, presidente da Faculdade de Antropologia de Madison University, dos Estados Unidos, no livro The Divine Animal, diz em seus estudos que a espécie Sapiens apresenta reações emocionais e atitudes sociais típicas de espécies domesticadas. Enfim. Então, Enki é a serpente do éter. O líder Anunnaki é responsável pela engenharia genética que trouxe ao mundo o Homo sapiens. Enlil é o senhor do comando, o chefe da missão Terra. Ele tinha responsabilidade nos ombros dele, ele não queria que desse errado. E é por isso que ele expulsou todo mundo ali do jardim. Do Éden, que nada mais era do que um jardim botânico. Né? Para
a criação de várias plantas, porque não tinham nada. Eles começaram a trazer as sementes de lá do planeta dele. Tudo que a gente come hoje, milho, tâmaras, uvas, a própria ovelha, os textos dizem que a ovelha veio do céu, veio prontinha de lá. Uva, cerveja, são coisas que esses extraterrestres adoram. Não é à toa que a gente gosta também. Tudo que a gente come, a maior parte das coisas que a gente come foram trazidas de fora para dentro. Se vocês estudarem a origem dos alimentos na Mesopotâmia, vocês vão se assustar. Seriamente. É engraçado, né? Mas tudo surgiu lá, naquele trechinho lá, na beira do Eufrates. Enlil, mais conhecido como o Senhor dos Exércitos, e voltando, Enki, o Senhor da Terra. Isso lembra alguma coisa para vocês? Levemente? Muito bem. Com o tempo, Enki percebeu que a sua criação estava regredindo a partir de muitas relações consanguíneas. O que ele fez? Ele deu um jeitinho de adiantar a espécie, de não perder o experimento dele. Só que agora não foi em laboratório. Agora foi à sombra de uma árvore. Ele pegou 2 descendentes daquele primeiro casal feito em laboratório, 2 neandertais bem bonitinhas, e transou com elas. E o resultado? Homo sapiens sapiens. Ou Homo sapiens arcaico. Na fase do Cro-Magnon. Um ser mais gracioso, mais inteligente, ainda um tanto primitivo, mas bem mais próximos do que nós já somos hoje. Oh, outro salto explicado? Oh! E o interessante é que estudos genéticos que fizeram análises do DNA fóssil das mulheres neandertais e do DNA mitocondrial, que é passado exclusivamente da mãe para os filhos de ambos os sexos, concluíram que nós compartilhamos, a maior parte das pessoas compartilham, de 2,5% a 4% do DNA com os neandertais. Porém, fazendo a análise a partir do cromossomo Y, que é o masculino, os pesquisadores observaram que aparentemente o DNA deles não foi passado para os homens modernos. What? Por quê? Porque o cromossomo Y é de um Anunnaki. É lógico que não é de um Neandertal. É o pai. Enfim. Aí veio o dilúvio, que não foi um castigo divino, mas um desastre natural. Segundo Cite, provocado pela passagem, pela aproximação de Nibiru dentro do nosso sistema solar. Chegou numa época em que era fim da era glacial, e a Antártida veio abaixo de uma vez, formou uma onda enorme e arrastou tudo que tinha pela frente. Dilúvio. E o herói do dilúvio está na Bíblia e está nos textos mesopotâmicos. Após o dilúvio, eles tiveram que reconstruir tudo de novo, a relação desses deuses com a humanidade mudou. De simples serviçais e trabalhadores primitivos, nós nos tornamos, a partir de então, coadjuvantes na história do mundo. Aqui no dilúvio, aconteceu o seguinte. Vocês lembram da história dos... os filhos dos deuses viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram mulheres entre elas para casar e ter filhos? Isso é uma longa história, mas resumindo, foi a partir desse relacionamento que surgiu o homem moderno. Então eles se cruzaram com as mulheres na fase Cro-Magnon e a partir disso outro salto, outro adiantamento.
Então, reinos caíram, reinos se levantaram, surgiu a Suméria, surgiu o Egito, surgiu a Índia e depois a China e depois os reinos da América. Todos, México, etc. e tal. O tempo passou e aqui estamos nós. E tudo que nós somos, e tudo que nós fazemos, e tudo que nós aprendemos foi a partir do encontro com esses extraterrestres, vindos do hipotético Nibiru, proposto por City. Pode ser um outro planeta, mas está lá nos textos que os deuses vieram do céu e criaram a humanidade. E aqui estamos nós. E nós necessariamente não precisamos seguir os mesmos passos desses deuses, mas provavelmente seguiremos. Daqui a pouco nós vamos colonizar outros planetas. Daqui a pouco nós estaremos formando outros seres através de engenharia genética, e isso já está acontecendo. Daqui a pouco nós conquistaríamos a longevidade. Daqui a pouco nós teremos naves poderosíssimas sobrevoando os céus da terra e do céu. Estamos chegando lá, falta pouco. Falta muito mais agora não. Bem, em todas as mitologias, eles são conhecidos com diversos nomes diferentes. Aquilo que eu falei, muda às vezes um pouquinho um detalhezinho aqui ou outro lá, mas são sempre as mesmas pessoas. Se tratam sempre dos mesmos personagens. Então temos Oannes, que é o próprio Enki, o pai da humanidade através da engenharia genética, aquele que ensinou a humanidade, que saía da água para ensinar a humanidade. Na mitologia hindu, ele é Matsya Avatara, o deus peixe. Na mitologia egípcia, nós temos a representação desses deuses, muitas vezes com carinha de animal, outros bichos, né? Na Grécia, já não, já são representados como seres antropomorfos bem próximos a nós, são vários, e talvez seja assim o mais próximo do que nós somos, né? A mitologia que mais nos aproxima desses deuses, que brigavam, guerreavam, faziam amor, tinham filhos, etc. Na mitologia grega, Zeus é o deus do trovão. Na africana, o deus do trovão é Xangô. Nas religiões nórdicas, é Thor. No Japão é Raijin. Nas lendas brasileiras, indígenas, é Tupã. Eu não achei uma imagem bonita dele, por isso que eu não pus. Mas todos são provenientes de Ishkur, o deus do trovão mesopotâmico. É isso aí, galera. É só investigar e nós vamos encontrar todas as respostas, ou pelo menos boa parte delas. E se vocês se interessarem, leiam Zeharia Sitchin. Comecem pelo 12º planeta e vão em frente. Vocês vão curtir muito. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Muito obrigada, Van. Quero convidar o Jenner para vir aqui ao palco para a gente dar início ao debate. Van pode continuar também. Obrigada. Só ligar aqui, tá? Pessoal, quem precisar sair antes da gente terminar, eu vou pedir para dar a volta, tá bom? Por trás, para não passar na frente do palco. A gente vai começar com uma pergunta do internauta, Jenner, que é para você. Vamos lá. Como fazer para que todas estas novas tecnologias ajudem a sociedade como um todo e não somente a alguns? Pergunta da Carilyn Sofia. Se precisar, a pergunta também está ali na tela. Sim. O Carilyn, é exatamente o que os filósofos estão fazendo em termos de reflexão,
procurando respostas, né? Como fazer? Porque, como nós vimos aqui na exposição da palestra, parecendo que a tecnologia ela é tão brutal com relação ao ser humano que parece que confronta. Mas, por outro lado, vocês têm que perceber que a tecnologia vai nos acomodar muito, bastante. Eu imagino e penso o seguinte, que a sociedade política, os administradores futuros, têm que lembrar de um benefício comum para todos, um benefício para toda a humanidade, através desse progresso, desse desenvolvimento e dessa tecnologia que não vai parar de avançar. Antigamente o século era 100 anos, passou um século a 50, um século a 10 anos, de acordo com o avanço da tecnologia e das pesquisas científicas. Hoje um século é um segundo, é uma fração de segundo no supercomputador, um século de cálculo, de estudo, etc. Entendeu? Então, é para todos nós pensarmos e fazermos reflexões, discutirmos conosco mesmo, não é? Em grupos, na comunidade, como essa pergunta que você fez para mim, fazer entre todos para que a gente busque uma solução. É bem verdade que aqueles que dominam a ciência não estão vendo do ponto de vista da comunidade, da sociedade. Mas eu acredito verdadeiramente num aspecto positivo. Eu acredito que nós vamos caminhar, como disse lá no final daquele vídeo, e vai sobrar tempo, vai sobrar condições para que sejamos mais humanos, cada vez mais humanos. Obrigada, Jenner. Agora a gente vai para uma pergunta da plateia, mas antes eu quero mandar um beijo, um abraço aí para o Wallace Ribeiro, de Ribeirão Preto, que é um internauta que está participando bastante com a gente aí no Cosmos. Valeu, Wallace. Alguma pergunta aqui da plateia? Gente, na próxima eu já vou para o senhor. Dar os parabéns à Van e ao Jenner pela palestra de hoje. A minha pergunta é para a Van. Eu sou astrônomo, meu nome é Emerson, prazer. A minha pergunta, apesar de estar relacionada à parte de astronomia, mas eu creio que você consegue entender ela e poder tentar explicar para a gente o seguinte. Você citou a questão do dilúvio dentro de todo esse contexto muito bem apresentado, muito coerente, né? E você citou a questão que numa das passagens no Nibiru poderia ter provocado, então, um evento na Terra, como o Nibiru, com a passagem do Nibiru, o evento do dilúvio, ok? E que essa passagem dele pela zona de asteroides poderia sim provocar o deslocamento de rochas. Isso é perfeito também, essa sua colocação. Então, a minha pergunta é o seguinte: dentro desses eventos, dessa passagem dele dentro do tempo calculado nessa teoria de 3.600 anos, nós deveríamos ter eventos sazonais de 3.600 anos ocorrendo aqui na Terra devido a essa passagem nesse tempo, ou seja, deslocamento de asteroides para a Terra ou eventos na Terra como o dilúvio. Existe dentro desse estudo, desse contexto todo, dessa, vamos chamar de uma teoria apresentada aqui agora, que possa focar ou pesquisar esses eventos estacionais de 3.000, 3.600 anos, que seria uma maneira muito boa também até de comprovar isso tudo. Essa é a minha dúvida. Como é o seu nome? Emerson. Emerson, obrigada pela pergunta. Então, o que acontece? Aquilo que eu falo, toda teoria tem pontas soltas. Segundo Sitchin, ele propõe que nem sempre que Nibiru passa cruzando por dentro do sistema solar causa catástrofes. Isso dependeria da posição de Marte na hora. No dilúvio, parece que Marte estava mais atrás do Sol, não estava fazendo escudo para a Terra. Isso dentro da teoria dele. Talvez isso possa ser comprovado se a gente analisar o céu na época, né? De 13.000 anos atrás. Talvez a gente consiga ver esse quadro.
Eu não fui atrás disso. Eu só estou acreditando naquilo que o Zeharia Sitchin disse. Para mim é muito coerente, então tudo bem. Beleza. E eu não sou astrônoma. Né? Então o que o Sitchin propõe é isso. Que nem toda vez que o Nibiru passa causa catástrofes, nem sempre é possível identificá-lo passando aqui dentro. Mas que no dilúvio, Marte estava numa posição que deixou a Terra totalmente sem escudo. Então, como estava no final de uma era glacial, o magnetismo de Nibiru foi tão forte que levou toda a Antártida de uma vez só para o mar. E hoje estudos geológicos, né, parecem comprovar que foi isso mesmo que aconteceu. Estudos de 2014, 2015, Sitchin morreu em 2010. E, aliás, ele morreu acreditando que um dia a ciência comprovaria a teoria dele. Vamos ver, né? Vamos aguardar. Eu tenho algumas ressalvas sobre algumas dúvidas sobre o tempo de órbita que esse planeta faz e se ele realmente passa dentro do sistema solar. Eu me questiono bastante. Mas isso é papo para mais uma hora aí. Vai longe. Talvez eu comente isso em uma outra oportunidade. Porque ele pode ter errado em alguma coisa nos cálculos. Ou ele está muito certo, e ainda vamos descobrir Nibiru exatamente como ele falou, ou ele errou em alguma coisa. O fato é que Sitchin acreditava que esse planeta X, que os astrônomos procuram, desde Claude Tumble, quando ele descobriu Plutão, e aí ainda não era o tal planeta X, ainda continuava tendo uma influência externa que mexia com todo o sistema solar. E vamos se descobrindo novos corpos transneptunianos, etc, etc, etc. E até agora não encontramos Nibiru e nem o planeta X. Temos cálculos matemáticos sobre o planeta 9, né? Pelo Mike Brown e o Konstantin Batygin. Não sei se falar o nome dele direito. Então a gente tem que aguardar esses estudos se concluírem para a gente ter uma ideia, né? Se nós vamos realmente encontrar o Nibiru de Sitchin e se nós podemos analisar o céu para ver esse tempo dos 3.600 anos, se há outras evidências além do dilúvio. Não? E sobre os cálculos do dilúvio, o Sitchin põe que Nibiru chegaria aqui, passaria aqui, agora ainda falta 900 anos para a gente conseguir ver esse planeta aqui, ser avistado por telescópios, estar aqui dentro do sistema solar novamente. Ou seja, nós em nossa vida não veremos Nibiru e não temos como provar a existência dele, a não ser que seja descoberto, visto por telescópios. Não somente por cálculos matemáticos, né? Vamos aguardar. Vamos ver. Obrigada, Van. Vou para uma pergunta ali do Rodrigo. Oi, boa noite. Boa noite. É para o Gê, né? É o seguinte, meu nome é Márcia. Eu queria saber se vocês têm conhecimento, estudo sobre o Corey Goode, que ele fala muito sobre bases na Lua que já existem. Ele fala muito sobre bases na Lua que já existem e essas máquinas 3D que imprimem, ele fala que já existe tecnologia que eles utilizam para fazer comida, como se fosse um micro-ondas. E isso acabaria com a fome no planeta. Eles colocam produtos químicos e alguns tipos de alimentos eles conseguem reproduzir. Se vocês têm conhecimento disso. Sim, temos conhecimento, sim. Inclusive, essa máquina 3D, essa impressora 3D que faz alimento, foi notícia esses dias passados agora na televisão. Apareceu exatamente uma máquina, uma impressora 3D fazendo alimento. Agora, é real, existe agora, nesse momento. Já existem máquinas, impressoras 3D que fazem alimento. É claro que não faz alimento da madeira, do ferro, não faz o alimento de materiais outros, né?
É alimento produzindo alimento, mas o 3D, a impressora 3D, faz todo o formato, não é? Faz toda a combinação, toda a mistura, toda a receita. Ela deixa pronta aquela receita da culinária, e com muita estética, inclusive. Já existe, não é? Corey Goode é bastante... Corey Goode é uma pessoa que bastante conhecida no nosso meio, que diz que já foi participante do projeto secreto norte-americano e que estavam em Marte desde a década de 60. Ele fala que foi recrutado com poucos anos de idade e agora ele foi, entre aspas, jubilado e voltou para o planeta Terra. Ele apresenta tanta consistência no que ele fala, uma fantasia, né, parece uma fantasia exagerada, pode ser uma fantasia, não é? Mas ele é tão consistente no que ele fala, juntamente com outras pessoas que dizem ter participado deste projeto secreto espacial americano, de maneira indistinta no tempo, falando a mesma coisa, com bastante regularidade, que deixa muito o que pensar. Mas ele é uma figura bastante polêmica, Corey Goode. E tem mais uma outra questão? Tá, ok, é isso aí. Obrigada, Jenner. Quero mandar um abraço também para Fabi Dornelas, que está acompanhando a gente pela transmissão da revista UFO. Valeu, Fabi. Vamos aqui, Brian, com a pergunta da plateia? Meu nome é Gregório, não sou nenhum astrônomo, eu sou simplesmente um apaixonado por astronomia. E eu li este livro, que são o 10º do System. Excelente, você qualificou justamente como está no livro, como eu entendi isso. Eu só questionei uma coisa, quando eu falei a respeito do Miribu, né, no Miribu naquela aula, eu não falei que esse planeta se chocaria com a Terra. Eu falei que o poder magnético que esse planeta traz, ele pode alterar algumas rotações e arrastar com ele alguns pequenos planetas. Essa foi a coisa, né? E outra coisa, nós estamos falando sobre Noé, né? Nós sabemos que Noé, praticamente, ele levou quase 100 anos para fazer aquela barca que iria flutuar. Conta a Bíblia isso. Então, ele já estava sendo preparado para o que iria acontecer. Alguém havia avisado ele sobre isso. Teria que exterminar alguma população, talvez, e ele havia sido avisado por isso. E o que aconteceu? Você acha que pode ser o quê? Não foi o Nibiru que passou e causou isso. Você pode ser alguma coisa causada pelos próprios Anunnakis, né? Vamos supor que eles teriam uma tecnologia muito avançada e criar uma bomba nuclear, e essa bomba ter explodido na Antártida e causado o que causou. Então, essa é a minha pergunta. O que você acha a respeito dessas duas coisas que eu perguntei? Obrigado. Eu acredito, Gregório, eu acredito realmente que tenha sido um desastre, uma catástrofe natural, provocada pelo desabamento rude, né, rápido da Antártida, por algum evento celestial ou pelos próprios movimentos da Terra, algum ciclo, né, que estamos sempre passando e que causam eventos grandes, né, de extinção. Eu acho que é bastante coerente isso que o System propõe, de ter sido durante uma passagem do planeta. Pelo magnetismo do planeta e tal, não acredito que os Anunnaki fizeram de propósito, não. Acho que eles não tinham esse controle assim sobre a natureza a esse ponto. Barragens, sim, né? Barragens de rios, etc., mas um dilúvio de proporções globais, de proporção global, acho um pouquinho exagerado. Se eles tinham o poder de criação, que foi criado através da união de um gene de outro, criaram um ser, né? Eu não acho que essas pessoas, que esse povo seria tão atrasado assim.
Eu acho que eles teriam uma tecnologia que nós talvez tenhamos hoje, ou estamos aprendendo a ter. Nós temos aí o HAARP, que controla a natureza, né? Manda a chuva para lá, controla os ventos, etc. Sim, eles podem ter algum tipo de controle, mas um desabamento do gelo, eu acho que realmente me parece muito com um evento natural, geológico. A gente vê o gelo desabando hoje, né? Caindo na água. E você te propõe que tenha sido tudo de uma vez. Tudo, né? E, então, não sei, me parece fazer mais sentido que seja um desastre natural do que uma coisa provocada pelos Anunnaki. Eu acho que eles nem teriam por que fazer isso, porque eles tinham tanta coisa em jogo, eles tinham tantos pontos de coleta de minério, bases, espaço-porto, eles iam perder tudo. Por que eles iriam comprometer isso? Só para matar uns humaninhos, uns terrestres? Para exterminar a gente? Será que valeria tanto a pena assim causar uma catástrofe global? Para mim não faz muito sentido não, Gregório. Não me faz sentido. Pensando com a cabeça deles, né? Tentando pensar com a cabeça deles. Eu não iria destruir um espaço-porto, todas as pistas, torres de lançamento, máquinas caríssimas, difíceis de serem confeccionadas, trazidas do outro planeta, várias pirâmides e templos magníficos, as casas que eles moravam, o jardim onde eles cultivavam as plantas para se alimentar e tudo mais. Por que eles iam terminar com tudo isso? Assim, só para matar uns terrestrezinhos revoltadinhos? Não faz sentido não. Mas que Enlil aproveitou o dilúvio para esse fim, ele aproveitou. Né? Segundo o texto, ele pediu silêncio e o juramento mortal do Enki. Você não vai contar para ninguém que o dilúvio está vindo aí. Fica bem quietinho na sua. O que o Enki fez? A serpente traiçoeira do Éden foi lá e contou para o Ziusudra. Ziusudra, que era filho dele, não é? Filho, tá vendo aí o dilúvio? Se prepara, cara, prepara aí um barcão e a gente vai te ajudar. E você pega uns animais aí domésticos para alimentação, leva água, leva a tua família, leva dos amigos se você quiser. E leva também essa caixinha aqui, ó, com você. O que tinha nessa caixinha? Um material genético de várias espécies de animais. Todos muito bem acondicionados. Um par de cada. A arca levou os animais, sim, mas não todos eles vivos e entrando bonitinho pela arca, mas acondicionadinhos, bonitinhos, prontinhos para serem desenvolvidos de novo depois que a tempestade passasse, que as águas baixassem, etc. e tal. Obrigada, Van. Nosso tempo está acabando. Eu vou para mais uma pergunta do internauta aí, que é para o Jenner Silva. Vamos lá. Jenner, a pergunta é do Jander Prado, de São Paulo. Na sua visão, o governo brasileiro seria informado por outras nações sobre possíveis contatos extraterrestres? E o posicionamento político, esquerda-direita, iria interferir na revelação ao público? A questão do contato é a seguinte: a agenda do contato é deles. A agenda do contato não é nossa. É sempre uma civilização superior que provoca as atitudes ativas. A civilização inferior, ela é passiva. Foi assim na conquista dos continentes. Os países ativos, né, que faziam a sua agenda. A agenda da conquista, a agenda do domínio, não é? Não seriam o país passivo, o povo passivo, que solicita que eles façam isso, como nós estamos falando, de contato, pedindo que eles façam o contato. Não existe isso, vamos esquecer. O contato virá quando nós estivermos amadurecidos no planeta de grau 1, que não sou eu que falo, não é nenhum ufólogo, mas quem fala isso é Michio Kaku,
que é astrofísico, e Kardashev, que é aquele físico russo, astrofísico russo. Na década de 60 ele falou isso, né? Os físicos baseiam essa questão de grau 1, grau 2 e grau 3, grau civilização, como qualquer outro físico, em energia. Grau 1 consome as energias de um planeta. Grau 2 consome toda a energia do seu Sol. E grau 3 consome a energia do universo, da galáxia. E Galantai, um outro físico, percebendo que estava faltando alguma coisa, diz que existe o grau 4 que consumiria a energia do cosmos, do universo. Nós sabemos que tem 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias é a medida que a NASA nos proporcionou 1 ano e meio atrás, no mês de novembro. Então, a agenda do contato é deles. Quando nós estivermos preparados, não é? Eles virão. Estamos preparados? Quase. Agora nós vamos retomar a conquista da Lua, com bases e colônias. Vamos retomar a conquista de Marte com bases e colônias. Base já está programada. Agora nós temos uma disputa entre outros países novos que entraram, Agência Espacial Chinesa, Agência Espacial Indiana, Agência Espacial Israelense. Elas entraram na disputa, não é? Então nós temos aqui, mais na retaguarda, a Agência Espacial Americana, a Agência Espacial Europeia. Vai ter uma disputa intensa. Os chineses conseguiram, não é, saltos qualitativos na conquista dessa tecnologia, porque já botaram lá uma sonda na Lua, na face oculta até. Então, nós estamos vendo agora uma disputa que vai beneficiar a nossa humanidade, exatamente como foi feita a disputa da conquista da Lua, que foi uma questão de política externa. Vocês lembram que a Rússia estava à frente? Aí Kennedy, nossa, o que o Kennedy falou naquele discurso é memorável. Não é? O Kennedy conseguiu, em 10 anos, ultrapassar a tecnologia dos russos. Incrível, né? Agora, essa disputa entra em nova fase. Tem novos participantes dessa disputa, né? Novos países estão disputando isso. Daqui para frente, a coisa vai ser mesmo igual um foguete, como se diz, né? A batalha toda é com foguetes para conquistar o espaço. E a ciência, claro, vai avançar muito mais, e nós teremos novos mecanismos de propulsão. Nós teremos novas energias. Ao longo Tesla, do paradoxo de Fermi, conversamos sobre os mitos da Lua, sobre possíveis contatos extraterrestres, enfim, mergulhamos em realidades e mistérios que nos cercam, aproximando-nos da ciência. A Lucy Filmes, valeu meninos! Um obrigada muito especial aos queridos da cabine, Marinho Rodrigues na direção geral, Álvaro e André na iluminação, Ricardo e Tiago no audiovisual, o William Lopes aí no monitoramento das redes sociais e a toda a equipe do Sesc Birigui, dos setores de programação, comunicação, serviços, alimentação, administrativo, tecnologia da informação e infraestrutura, que trabalharam muito para que realizássemos mais uma linda edição do Cosmos. Muito obrigada, galera! E claro, muito obrigada a vocês, público aqui do teatro, e os internautas. Continuem acompanhando e aproveitando a programação do Sesc Birigui e do Polo Avançado em Araçatuba, que está sempre recheado de atividades esportivas e artísticas que visam contribuir para o nosso bem-estar social, para a nossa qualidade de vida, em prol de uma sociedade justa e democrática. Valeu! Até o próximo Cosmos!